Episódio de hoje: Flores para um amor morto. Quando o caos domina, os monstros crescem. Mas e se ao tentar vencê-los, você os colocar no mesmo lugar? Pança Louca está em uma coletiva de imprensa. Ao fundo, há cartazes da campanha dele. Em discurso populista, ele diz: Gotham clama por segurança. A polícia não pode conter esses lunáticos com os meios naturais, pois não estamos lidando com criminosos naturais. Então eu mesmo vou construir o lugar onde eles nunca mais verão a luz do dia. Senhoras e senhores, nesse momento, eu, Oswaldo Pança Cabanhas, anuncio a minha candidatura a prefeito de Gotham City, anunciando a proposta de transformar o Asilo Arkham em um presídio de segurança máxima para meta-humanos e similares. Um lar para mentes perigosas e corações corrompidos. E se o senhor prefeito dessa cidade não tiver o mínimo de caráter para fazer isso o mais rápido possível, eu farei. Se os gotamitas me derem esse voto de confiança. Público reage com aplausos. Mas na Caverna Vermelha, a Bate-Família assiste preocupada. Isso vai dar muito ruim, disse Chiquinha. Aproximando-se, Jaiminho diz: Pança Louca como prefeito e mexendo com presos perigosos faz a Alemanha nazista parecer a Disneylândia. Kiko diz: mas ao menos é alguma coisa. A cidade tá um caos. Mas não se combate fogo com gasolina. Reunir todos os piores criminosos num só lugar pode ser um erro fatal, disse Chaves tomando a palavra. O prefeito sabe que a polícia não está conseguindo lidar com esses criminosos, e a ideia de Pança realmente é muito boa. Ele não tem escolha. Se não fizer do Arkham um presídio especial para esses caras, Gotham vai virar uma zona de guerra. Mas se acatar ele vai, praticamente fazer a campanha do Pança Louca e juntar todos os malucos da cidade sem nenhum planejamento, disse Patty preocupada. Chaves então diz: vamos precisar monitorar esse lugar. Sinhonho, Jonathan e Rafael se unirem ao Quase Nada e ao Pança Louca, nem o exército vai segurar. Você acha que eles fariam isso? Perguntou Kiko. Não subestime bandidos com tempo livre e paredes em comum, respondeu Chiquinha. Dias depois, um avião pousa no aeroporto de Gotham. A escada se abre. Uma mulher de beleza imponente, cabelos castanhos, vestida em tons de verde. Glória de la Fuente estava de volta à cidade. Ao lado dela, um homem ruivo, elegante, de terno bege, com um olhar calmo e frio, desce. Gotham, onde tudo morre, menos as ervas daninhas, disse ele. Glória, emocionada diz: onde eu deixei pedaços do meu coração. Na Caverna Vermelha, Chaves, ao lado de Kiko, está em frente ao computador, analisando os arquivos da transferência dos vilões para o Asilo Arkham. Jader Picolino não teve escolha. O prefeito realmente fez o que Pança ordenou. Os três chegaram ao Arkham ontem à noite, disse ele frente à tela. Estalando pipoca na boca enquanto olha para os dados, Kiko diz: você acha que eles já estão trabalhando juntos? Não sei. Mas a podridão nessa cidade só cresce em todas as direções, disse Chaves. Enquanto os dois analisam as mais novas, Patty e Chiquinha chegam ao local. Jader realmente transferiu os meta-humanos para o Arkham, né? Perguntou Chiquinha. Ele não tem ideia do que fazer para controlar essa situação. Tá enfiando os pés pelas mãos, respondeu Chaves. Mas nem tudo são más notícias. Minha tia voltou para Gotham hoje de manhã, disse Patty. Surpreso, Kiko diz: a Glória? Caramba! Faz muito tempo que não ouço falar dela. Ela estava nos Estados Unidos estudando botânica. Chegou hoje com um pedaço de mau caminho a tiracolo, respondeu Chiquinha. Você sempre tem que entrar nesses detalhes, disse Kiko contrariado. Ué, só falei a verdade. O cara é bonitão, disse Chiquinha. Kiko então diz: indiscreto, desagradável. Chiquinha responde dizendo: você tá muito incomodado, ô bochechudo. Vocês não vão começar isso agora, vão? Perguntou o Chaves. Kiko e Chiquinha se olham envergonhados. Patty diz:
Ela fará parte da equipe que vai reabrir o Jardim Botânico de Gotham. Que massa! Esse é o tipo de projeto que uma cidade poluída como Gotham precisa, disse Kiko. Por falar nisso, tenho que terminar os posts anúncio para a reinauguração que você pediu, disse Chiquinha se voltando para Patty. Kiko, leva ela em casa e passa na Wayne para pegar os arquivos do Arkham com o Mestre Linguiça, disse Chaves entregando a chave do carro a Kiko. Meio contrariada, Chiquinha diz, já ouviu aquela expressão, antes só do que mal acompanhada? Ah, para de falar besteira e vamos embora logo, disse Kiko saindo ao lado dela. Chaves, se aproximando de Patty, diz, esses dois só brigam ultimamente. Parecem cão e gato. Tenho medo do que isso possa significar. Uma divisão na família é tudo que não precisamos. Patty, desconfiada, diz num tom provocativo, talvez seja exatamente o contrário. Talvez isso seja um sinal de que eles estão se unindo mais do que imaginamos. Chaves, entendendo o que ela quis dizer, diz, não tinha pensado por esse lado. No dia seguinte, no Jardim Botânico de Gotham City, a imprensa cobre o evento de reabertura. Glória faz um discurso sobre a revitalização do verde na cidade quando o comissário Madruga chega ao local. Ele vê Glória de longe, e o olhar dela muda quando vê também. Indo até ele, ela diz, Madruguinha, não acredito que você veio. Os dois se abraçam. Quando soube que você estava de volta, não poderia perder a oportunidade de rever esse paraíso, disse Madruga. Sem jeito, ela diz, espero que esteja falando do jardim. Com um sorriso leve, Madruga diz, assim. Claro que estou falando do jardim. Nesse momento um homem de terno se aproxima e interrompe com elegância. Você deve ser Ramon Madruga, né? Prazer, Steve Bunckley. Marido da Glória. Ela me falou muito sobre você. Madruga congela. E com um sorriso amarelo diz, um prazer conhecê-lo, Sr. Bunckley. Com licença, tenho que ir ao departamento. Ao sair do local, ele tira uma rosa que trazia no bolso do paletó para Glória, e joga no lixo. Madruga vai embora envergonhado. Com o coração partido. Horas mais tarde, a chuva fina da madrugada escorre pelas paredes descascadas de um beco estreito no distrito industrial de Gotham. Uma viatura do DPGC avança devagar pela rua lateral. Dentro dela, 2 policiais conversavam enquanto observavam o movimento quase inexistente. Mais uma noite calma, disse um deles bocejando. Em Gotham? Nem brinca com isso, respondeu o outro. Então algo bate forte contra a lateral da viatura. Os dois se assustam. O que foi isso? Perguntou o motorista. Eles descem do carro com lanternas ligadas. A rua está vazia. Nenhum sinal de pessoas, nem de veículos. Você tá vendo isso? Disse um deles apontando pro chão. Uma rachadura longa começa a se abrir no asfalto do beco, serpenteando lentamente entre as poças d'água. Outra rachadura surge logo ao lado. E mais outra. Antes que pudessem reagir, cipós grossos escuros explodem para fora do chão. Que diabos é isso? Grita um dos policiais. As plantas se movem rápido demais. Espinhos cortam o braço de um deles. Outro é puxado pela perna e arrastado contra a parede. Flores enormes e grotescas começam a brotar entre os cipós, abrindo pétalas úmidas e carnudas, revelando fileiras de dentes afiados no centro. Os policiais tentam sacar as armas, mas os galhos se enrolam em seus braços. Reforço. Bairro industrial. Agora! Gritava um deles pelo rádio. Uma das criaturas vegetais avança e quase fecha a mandíbula sobre a cabeça de um policial. Ele se joga para trás no último segundo. Outro dispara várias vezes, mas as balas apenas rasgam folhas e cipós que continuam crescendo. As raízes sobem pelas paredes. O beco inteiro parece vivo. Outra viatura finalmente se aproxima. Quando as luzes vermelhas e azuis iluminam a entrada do beco, as plantas começam a recuar lentamente para dentro das rachaduras no chão. Segundos depois, tudo volta ao silêncio. Os policiais ficam caídos, feridos,
cobertos de terra, folhas e sangue. Um deles, tremendo, olha para o asfalto destruído e sussurra: isso não era uma planta. Na caverna vermelha, Chaves e Jaiminho analisam amostras de raízes retiradas do incidente no beco. Isso é engenharia botânica. Genética avançada, disse Chaves olhando no bate-computador enquanto Jaiminho faz análises no microscópio. Será que o quase nada virou vegano? Perguntou Jaiminho. Não. Isso não me parece ser algo do plano. É coisa nova. Ou, alguém novo, disse Chaves com os olhos fixos na tela. Durante a noite, cipós invadem o DPGC. Plantas brotam do concreto. Redbat e o Wingboy chegam a tempo ao serem notificados pelo comissário Madruga. Os dois avançam contra os vegetais. Redbat, rapidamente, lança uma bomba de veneno improvisada fazendo as plantas recuarem sem causarem grandes estragos. Isso é uma declaração de guerra verde, disse o herói. Ao derrotar as plantas, encontram um cartão de visitas no chão. O símbolo de uma flor de lótus e a assinatura de Steve Banklin. Tá brincando? Disse o Wingboy incrédulo. Filho da mãe, disse Madruga saindo do local. Redbat olha fixamente para o cartão como se vislumbrasse algo. Momentos depois, no centro de seu laboratório estufa, Steve segurava uma seringa preenchida com um líquido grosso, quase fluorescente. O braço já estava pronto para aplicação. Glória entra às pressas, ofegante, e ao ver a cena seus olhos se arregalaram. Steve, não, disse ela, caminhando lentamente na direção dele. Você não entende. Essa é a única maneira de salvar essa cidade. De salvar esse planeta, respondeu ele sem desviar o olhar da seringa. Não é, rebateu Glória, segurando o braço dele antes que pudesse aplicar a injeção. Você não sabe o que isso vai fazer com você, disse ela. Steve puxa o braço de volta. Eu sei exatamente o que vai fazer, disse ele, irritado. Vai me tornar impossível de parar. E com isso vamos reverdecer o mundo. Glória balançou a cabeça, quase chorando. Ou vai te matar. Steve observa o líquido por um instante. A substância pulsa levemente dentro da seringa, como se estivesse viva. Talvez seja esse o preço, respondeu ele. Steve, por favor, disse Glória segurando o rosto dele. Isso não é você. Você não é esse monstro. Por um segundo, ele hesita. Então a porta do laboratório é arrombada e Madruga entra furioso. Seu desgraçado, disse ele caminhando em direção a Steve. Steve arregala os olhos. Glória se vira assustada em direção à entrada. Madruga. Você não entende. Ele acha que vai curar a cidade. Disse Glória se pondo frente a Madruga. Nesse momento Redbat e o Wingboy chegam ao local. Steve, injetando soro diz, não curar. Vingar. Gotham sempre foi um tumor. Eu serei a floresta que engole tudo. Seu corpo começa a se contorcer. Raízes brotam de sua pele. A transformação começa. Madruga puxa o revólver e tenta atirar, mas é desarmado por Raízes. Steve grita, vocês podem ter seus morcegos, mas eu tenho a terra. Mas então Raízes tomam conta de seu rosto. Sua pele se torna como a casca de uma árvore seca. Os olhos de Steve se arregalam, e ele para, subitamente. Glória! Glória! Disse Steve caindo no meio do laboratório. Steve! Disse Glória correndo em direção a ele. Ele estava morto. As plantas, lentamente recuam e se recolhem. Como se entendessem e sentissem a morte de seu líder. Madruga se aproxima de Glória pondo a mão em seu ombro. Momentos depois, Redbat e o Wingboy estão dentro do Tumblr voltando para a caverna quando o Wingboy pergunta: ele foi um mártir do veganismo? Hora errada para piadas, Kiko, disse Chaves. Eu tô falando sério. Quer dizer, essa talvez tenha sido a ameaça mais fácil de derrotar em Gotham até hoje, disse Kiko. Você acha mesmo que isso acabou? Perguntou o Chaves. Kiko diz, eu acho.
Tipo, o cara morreu. Literalmente. Chaves então, num tom sério responde: nunca é fácil demais. Não engota.